Boa tarde a todos, novamente. No momento, os quatro de vocês estão visitando isso online. Talvez o resto faça offline ou vai entrar na sessão. Como sempre, vou iniciar a sessão olhando rapidamente para o calendário. Então, hoje nós vamos começar com busca local monótona. Aqui, de fato, segue os vencedores de complexidade um pouquinho mais para frente. Eu não sei se não vamos chegar nesse ponto. Mas eu acho que a aula passada já comentei que a nossa velocidade é um pouquinho mais lenta, mas eu vou provavelmente balancear isso um pouquinho mais para frente. Em particular, eu provavelmente não vou, exceto de forma bem alto nível, apresentar as provas detalhadas que tem nas notas de aula. Então, e de acordo com isso, eu vou também atualizar isso, né? Então, as primeiras 3 aulas, como sempre, já tem vídeo. Hoje está para clicar, baixar. E as notas correspondentes nas páginas, junto com as páginas anotadas, vão aparecer aqui. Então, acho que isso aqui. Então, eu vou vou terminar de compartilhar aqui e passar para as nossas anotações. E compartilhar a tela com vocês aqui. E, bom, então nós terminamos na aula passada com essa questão de bom, de forma resumida. A última coisa que nós olhamos foi a aceleração de vizinhanças, né? A observação simples, ou simples ou não tão simples. A observação é simples, a implementação não é nem sempre simples, em vizinhanças, eu faço uma pequena modificação numa solução e muitas vezes eu posso aproveitar por recalcular a função objetiva de forma mais eficiente de calcular a função objetiva do zero. Porque é uma pequena modificação só. Então, grandes partes da solução ficam intactas e assim a função objetiva tende a sofrer pequenas alterações, né? O exemplo mais drástico aqui foi a programação quadrática binária com speedup de n ao quadrado, que é substancial, né? Isso se aplica para todos os processos locais. Isso pode ser mais ou menos simples, né? Mas sempre bom exercício pensar como eu faço isso. Para alguns problemas, não tem conhecidamente algoritmos de atualização que são muito mais simples de calcular tudo do zero. Então, isso nem sempre é simples. Então, de vez em quando, você pode ter um problema. Bom, isso aqui. Tem alguma dúvida sobre o parte da aula passada? Surgiu alguma consideração, observação? Tópico geral ainda, né? Não busca local monótona, e vizinhanças reduzidas. Eu acho que eu já mencionei esse conceito de uma vizinhança reduzida, só razoavelmente, digamos, natural, tentar reduzir a vizinhança, ou seja, considerar não todos os vizinhos, né? Uma solução tem algumas soluções vizinhas. Eu estou buscando para soluções vizinhas que melhoram a solução atual, mas eventualmente eu posso excluir algumas soluções vizinhas, dos quais eu sei, ou eu suspeito, pelo menos, que eles não conseguem melhorar a solução atual, né? Se eu conseguir fazer isso, então eu posso reduzir a vizinhança. Isso pode ser dos quais eu sei, então, demonstração teórica, ou dos quais eu suspeito, então, uma regra heurística, né, que eles não melhoram. Se eu suspeito só, então se eu tenho um critério empírico, né, eu posso, obviamente, falhar também, e de vez em quando eu excluir algumas soluções que poderiam levar a soluções melhores, né. Aqui tem um exemplo bem concreto do problema do caixeiro viajante, né? Um dos problemas que nós introduzimos é que eu vou usar como exemplo corrente, né? No caso dos exchanges, então para lembrar, dois exchanges, né, vai remover 2 arestas aqui e depois
reconectar dessa forma. Né? Se eu faço isso, em geral, tem a ordem de o θ de n ao quadrado pares de arestas possíveis que posso selecionar, e logo também tem θ de n ao quadrado vizinhos nessa vizinhança. Isso é relativamente pesado, é um polinômio baixo, então a princípio parece ok, né? Cada vizinho pode ser avaliado em ordem 1, em tempo constante, então a princípio parece ok, mas se eu quero tocar instâncias grandes, talvez com 100.000 cidades, uma coisa assim, então n ao quadrado já pode ser pesado também. Né? Então a disputa aqui é ter uma coisa menos que isso. E aqui tem uma proposta do Johnson e McGeoch, aqui de reduzir isso para máximo 40n vizinhos. Isso aqui o jeito que eles selecionam os vizinhos é que está descrito nessa parte aqui, né? A quarta cidade, né? Isso é a estratégia, né? Então eu tenho uma rota qualquer, eu pego uma cidade aleatória, numa busca sistemática isso vai ser cada cidade possível. Depois vizinho aleatório na rota dessa cidade, então de fato essa cidade foi selecionada, então tem esse vizinho, digamos eu vou selecionar esse aqui. Então, tem isso aqui, isso vai ser a primeira aresta. E depois eu vou selecionar uma terceira cidade entre os 20 vizinhos mais próximos da segunda. Então, essa foi a primeira, segunda. E agora eu vou considerar somente os 20 vizinhos mais próximos. Ou seja, eu posso imaginar que aqui tem um raio, isso não necessariamente geométrico assim, mas os 20 vizinhos mais próximos aqui, talvez. Né? E entre eles, eu vou selecionar uma terceira cidade, por exemplo, aqui. Numa busca local sistemática, eu vou selecionar todos. Né? E depois tem a quarta cidade, sucessor da terceira, na orientação dada pela rota da primeira escolha. Né? A primeira foi primeira para a segunda, a terceira, então a quarta cidade fixa. Aqui. Então é basicamente isso aqui. E agora eu vou remover essas duas arestas e fazer o 2exchange move aqui. Né? Introduzir as demais arestas. Né? Agora, eu tenho ordem N primeiras cidades. Né? E depois eu posso, então, dois vizinhos dessa primeira cidade que eu vou selecionar aleatoriamente. E depois eu tenho uma outra cidade dos 20 mais próximos. Né? Então, tem 20 seleções para, então, isso seria para a segunda cidade, isso para a terceira cidade e a quarta cidade está fixada. Né? Então, assim eu chego em, de fato, se hoje N pode ser N aqui, eu chego em 40 N vizinhos só, como um todo. Então, essa vizinhança que tinha tempo N ao quadrado, no início foi reduzido para 40N e θ de N aqui. Né? Então, isso é um fator N mais rápido, mas isso, obviamente, é uma redução empírica. Não tem uma regra que garante que isso sempre produz a mesma qualidade que um 2exchange completo. Mas isso funciona bem, né? Então, obviamente, essa coisa de 20 vizinhos mais próximos, ou 30 vizinhos mais próximos, ou 50 vizinhos mais próximos é uma constante que eu posso calibrar. Então, isso também foi determinado empiricamente. Eles selecionaram os 20 vizinhos mais próximos, e depois eu tenho 40 N. Mas, de qualquer forma, para qualquer constante de X vizinhos mais próximos, isso daria um θ de N. Então, isso é um exemplo de uma vizinhança reduzida, assim, empírica, uma regra Professor, empírica. não é estranho se pegar exatamente 20? Não deveria depender de alguma forma de N? Por exemplo, se estiver trabalhando com 1000 cidades ou com 1 milhão, esse 20 deveria variar bastante, né? Não tanto, porque então, se tu vai observar, rotas ótimas, tu vai ver, vamos ver se eu consigo fazer isso de forma
Tem que ver se a 20 eles poderiam usar log de n ou 2 vezes log de n, alguma coisa assim. Sim, tu pode. O critério é completamente heurístico, então a princípio tu pode fazer o que tu quiser, né? Nesse caso. Mas eu queria, então vamos para Concord aqui. De fato, Concord TSP. Não, é melhor, eu posso fazer assim, ok. Vamos no TSP, tá, ok. Aqui dá para ver isso? Okay. Sim. Aqui o TSP Solver, ok. Nós vamos pegar aqui no TSP Solver, load, I believe, vamos pegar 136 cidades, então Random City Problem, isso aqui, tá? E depois eu vou rodar o solver exato, ok? Isso é a solução exata dessa coisa. Se percebe uma certa estrutura fractal, né? Ou seja, tem essa localidade, né, que uma cidade conecta para outra, né, e forma essa superfície que parece meio fractal. Nessa instância simples de acreditar que ninguém é conectado para uma cidade que não é entre os 20 vizinhos mais próximos. Né? Se tu continua isso, vamos ver se o Exact Solver no meu iPad consegue resolver 500 ainda, para ver isso, né, 500 pontinhos. Aqui, então vamos rodar. Aqui, tá sofrendo um pouquinho, ok. Ok. Tá sofrendo ainda um pouquinho. Não, tá sofrendo bastante. Ok. Bom, mas faz sentido. Eu só pensei que talvez se fosse 100 ou poucas cidades, poderia diminuir mais o 20. Não precisava de 20, por exemplo. Sim. Isso é uma coisa que deveria funcionar razoavelmente bem. Mas bom, o solver está rodando ainda, né? Mas dá para ver como essa estrutura fratal emerge de novo, né? Tem essa rota que vai meandrar basicamente, né? Entre as diferentes cidades, né? E aqui tem esse princípio de localidade que pelo menos em instâncias euclidianas, como essa aqui no plano, de fato são pontos aleatórios no plano 2D, né? Tem esse princípio de localidade forte, né? E aqui 20 é provavelmente uma boa escolha. Ninguém consegue garantir que tu não perde nenhuma solução, mas provavelmente isso, então, com alta probabilidade vai ser um dos 20 próximos. Então, é difícil de observar soluções que não têm essa característica. Se alguém garantisse, continuaria em pré-contrato, né? Mesmo garantindo isso. Mesmo, sim, vai continuar. Mesmo garantindo isso, vai continuar MP completo. Isso não seria um alívio, assim. Porque isso é um alívio para minha busca local do Exchange, né? Ao invés de n ao quadrado vizinhos, eu vou ter um número linear de vizinhos, mas com isso, nós vamos chegar no ponto de formalizar isso um pouquinho mais. Com isso, eu não consigo ainda garantir que isso resolve de forma ótima. Certo. Ainda é uma busca local. Bom, eu acho que eu vou parar aqui. Então, 500 cidades. O meu iPad está sofrendo, está ainda otimizando, né? Então, parar. Mas já que eu estou aqui, então 500 talvez um pouquinho mais, mas só para fazer um comentário simples, né? Eu vou voltar para N cidades. Aqui tem 100 cidades, ok? Então, agora eu vou rodar o solver exato e bum, ok? Isso foi pouco tempo, né? Menos que um segundo no meu iPad. Eu só queria fazer esse comentário já para poderem ver isso, né? Nominalmente, o espaço de busca aqui tem 100 fatorial permutações, né? E sempre tem esses artigos de ciência popular que dizem que o problema de cachorro viajante é muito difícil, né? Já com 100 cidades, tem que ver um espaço de 100 fatorial permutações, e se eu faço isso nunca vai terminar durante o resto do tempo do universo. Morreu Heat Death lá. Aqui eu fiz 100 cidades agora, em menos que um segundo, é provavelmente 200, então 200 fatorial soluções, potencialmente run, não é tão difícil, bom, acabou, menos que um segundo. Okay? Então isso não é problema, o método forte
consegue resolver assim. Então, esses argumentos, ou seja, o ponto que eu quero fazer aqui, já que eu estava nesse AutoTSP, é que o tamanho do espaço de busca, o tamanho cru do espaço de busca, N fatorial para caixeira viajante, é raramente uma medida boa da complexidade do problema. Então, nós temos problemas que têm um espaço de busca nominalmente N fatorial, que possa resolver em tempo polinomial, e outros, como caixeira viajante, que têm o mesmo espaço de busca nominalmente que eu não posso, que são sempre completos, mas que ainda têm soluções boas na prática. E depois tem outros que têm o mesmo espaço N fatorial de novo, que não tem, que para N igual a 200 seria muito mais difícil de resolver. Né? Então, o tamanho do espaço de busca, Q, diz nada em primeira aproximação. Bom, para terminar esse exemplo, tem mais uma estratégia que códigos do problema do caixeiro viajante inteligentes aplicam aqui, que nesse caso um don't look bit, bits don't look. Isso é simplesmente nessa mesma estratégia, eu peguei uma primeira cidade, ok, tá para cá. Uma outra coisa. Então, eu peguei minha primeira cidade e depois, numa busca local sistemática, testei todas as duas cidades vizinhas e todas 20 possibilidades nos dois casos de selecionar uma terceira cidade, a quarta está fixada, então eu testei todos. E nenhum dos movimentos aqui, ninguém foi capaz de melhorar. Nesse caso, eu vou ligar um bit nessa primeira cidade aqui, que se chama Don't Look Bit, que diz, não olha mais para essa cidade, porque não deu certo melhorar com essa cidade como primeira cidade. Esse Don't Look Bit só é desligado caso essa primeira cidade faz parte de outro 2 Exchange Move. Então, é uma das 4 pontas tem outro 2 Exchange Move que melhorou. É uma otimização bem simples também, que reduz a vizinhança dinamicamente, empiricamente mais ainda. Também é uma regra heurística, não é garantido. Poderia ser que, mesmo que eu analisei essa cidade e não tinha um outro 2 Exchange Move que tocou essa cidade, é possível que eu consiga encontrar um movimento que melhora, mas empiricamente isso tem uma baixa probabilidade. Então, isso está usado em códigos normalmente também, códigos assim, eficientes do 2 Exchange, senão eu não consigo resolver isso para grandes instâncias. Né? Então, como resumo aqui, os dois exemplos, como estratégia geral, isso obviamente depende do problema, então, considerar eliminar vizinhanças. Eliminar das vizinhanças movimentos, né? Considerar eliminar vizinhos, né? Aqueles vizinhos que eu acho que tem baixa probabilidade de melhorar a solução, eu posso, ou por demonstração, por teorema, dizer que eles não podem melhorar, isso existe na literatura também, ou simplesmente se tem baixa probabilidade, simplesmente excluir também. Né? Isso pode ser uma estratégia também, uma questão de efetividade do método. Bom, ok com isso. Espera aqui, deixa eu ver aqui. Vou interrogar um pouquinho. Bom, então com isso nós vamos fundamentalmente, finalmente, de fato, né, entrar nas buscas locais monótonas. Tudo que falei até agora é tipo o prólogo para buscas locais geral. Né? Então, só para lembrar isso aqui, essa busca local que eu apresentei, o local search em geral, ela não necessariamente precisa, ela só tem uma probabilidade de transição para outros vizinhos, mas ela não precisa necessariamente sempre melhorar, poderia piorar, por isso incluir caminhadas aleatórias, amostragem aleatória, qualquer outra coisa. Uma busca local monótona, então faço o que o nome diz, né? Então no problema de minimização, eu vou chamar esse tamanho em inglês, se chama também local descent, então só melhora. Então eu tenho uma solução inicial e depois eu vou simplesmente, de fato, no meu
assim não funciona. Na minha nomenclatura genérica, é simplesmente eu vou definir a probabilidade de transição para aquelas soluções que não melhoram para zero. Então, eu vou distribuir a massa de probabilidade entre as soluções que melhoram e depois eu já tenho um local descent, num problema de minimização. Então, de novo, eu vou selecionar soluções aleatoriamente na vizinhança, só que aquelas que pioram não tem probabilidade zero e depois eu vou passar para lá. Então, aqui eu tenho que, em cada iteração que eu fiz essa linha, isso não é uma boa, assim, eu fiz essa linha é menor que eu fiz essa, menor ou igual, depende de como eu vou definir isso. Isso eu vou repetir até a probabilidade, massa de probabilidade de transição está concentrada na solução atual. Ou seja, nenhuma solução vizinha consegue melhorar. E depois eu vou parar no mínimo local. Isso de fato, nós já falamos sobre isso é uma estratégia comum. Então, o que nós temos aqui entre métodos, em função como eu vou distribuir essas probabilidades, né? Uma descida aleatória. Né? Aqui tem uma distribuição uniforme entre todas as soluções que melhoram. Isso matematicamente aqui, eu não vou entrar nessa coisa aqui, um pouquinho mais difícil de definir. Temos estratégias como primeira melhora, first improvement. Primeira melhora porque na prática eu vou ter que analisar os vizinhos em alguma ordem. Eu não conheço todos os vizinhos, eu não tenho um conjunto de vizinhos dado à mão. Eu tenho que tenho um laço que gera os vizinhos. A primeira melhora, então, é simplesmente o first improvement, é simplesmente aquela estratégia que vai analisar os vizinhos um por um. E o primeiro vizinho que melhora, a primeira melhora, será aceita. Então, isso é um pouquinho mais e não tão natural formular via distribuição de probabilidade, né? Porque ela é uma distribuição de probabilidade, uma seleção, uma distribuição sobre os vizinhos, não tem uma ordem, pois é um pouquinho mais difícil assim definir nesse framework, digamos, que eu selecionei para apresentar todas as buscas. Melhora é mais simples de definir. Melhora pega não somente as soluções que melhoram, mas as soluções, as melhores que melhoram. Né? Então, você tem vizinhos que melhoram por 1, e vizinhos que melhoram por 2, e vizinhos que melhoram uma função substitutiva por 3. Então, eu vou me focar somente nos vizinhos que melhoram uma função substitutiva por 3. Ainda tem uma distribuição uniforme entre esses melhores vizinhos, porque poderia ter mais que um. Então, aqui também ainda poderia ter uma seleção entre diferentes. Caso tem mais que um melhor vizinho, então eu vou selecionar aleatoriamente. Última estratégia aqui, exemplariamente, porque ela é relativamente comum na literatura. Né? A princípio eu posso definir o que eu quero, né? É uma distribuição de probabilidade, eu posso fazer com essa restrição que os piores vizinhos não entrem na distribuição, ou entrem com um peso zero. Eu posso fazer o que eu quero. Seria uma busca por amostragem. Então, eu pego simplesmente um subconjunto, busca por amostragem, e pego um subconjunto aleatório dos vizinhos totais, e depois vai selecionar entre esses vizinhos selecionados uma das melhores soluções uniformemente. Poderia ser também outra estratégia. Isso seria uma melhora em cima de uma busca por amostragem. Aqui. Isso faz sentido? Menos. Tenho uma dúvida sobre esse momento, parece ok, né? Dois comentários aqui. A busca por amostragem
é também uma forma de reduzir a vizinhança, né? Eu pego alfa do total, alfa sendo algum parâmetro, pode ser 0,1, 10% dos vizinhos, e depois eu vou buscar somente entre 10% dos vizinhos. Obviamente eu vou perder também. Então a busca por amostragem é muito, muito similar com essa ideia de reduzir a vizinhança no problema do caixeiro divergente, os don't look bits, só que a busca por amostragem faz isso aleatoriamente, né? Então a busca por amostragem provavelmente é a solução por randomização se eu não sei fazer melhor. Ou seja, a estratégia do problema do caixeiro divergente é muito melhor, obviamente, porque eu faço de forma, eu aproveito a estrutura do problema, eu aproveito a forma da solução, eu sei que tem localidade na solução, por isso eu vou limitar para os 20 vizinhos mais próximos, e os don't look bits saem também uma observação empírica que normalmente analisar uma cidade uma vez, a segunda vez não rende. Então eu poderia fazer estatísticas sobre isso, né? Busca por amostragem, ao contrário disso, simplesmente pegar um subconjunto aleatório e aposta que lá talvez tenha boas soluções, bons vizinhos também. Mas isso é um tópico que vai se repetir algumas vezes, né? Uma certa aleatoriedade dentro de algoritmos heurísticos faz sentido, porque fazer tudo de forma determinística tem os seus próprios problemas e desafios, de vez em quando rígido demais em termos de decisões. Algumas coisas não vai saber. Mas aleatoriedade demais, normalmente, é quase um sinal que não sei o que eu estou fazendo. Ou seja, aleatoriedade é como sal na sopa, né? Então tem que ser pouca coisa, né? Então a busca por amostragem nesse sentido talvez não é a melhor estratégia. Ou, em outras palavras, se tem uma coisa melhor, eu deveria fazer isso. O segundo comentário sobre isso aqui é para enfatizar novamente, tem duas estratégias aqui para distribuir essa massa de probabilidade. Uma seria aceitar todas as novas soluções que são estritamente menores, né? Isso é uma busca local estrita, ou aceitar todas as soluções que são menores ou iguais, né? Menor ou igual, muitas vezes funciona razoavelmente bem para superar. Então, por exemplo, eu tenho uma solução aqui que tem duas soluções vizinhas do mesmo valor só. Então, se pega essa versão estrita, eu vou parar aqui, porque nenhum dos vizinhos melhora. Mas eu posso ficar nesse platô de soluções idênticas e talvez eu vou passar daqui para lá e depois já tenho uma outra solução melhor que funciona. Então, em geral, é interessante testar as duas estratégias aqui. E tem muitos problemas em que essa estratégia menor ou igual dá boas soluções. Isso é um detalhe, mas detalhes aqui na busca local importam. Então, isso talvez o comentário, primeiro comentário sobre detalhes. Faz diferença aqui na implementação, que fora disso só tem 5 linhas, se você faz um igual ou menor igual, nesse ponto. Isso pode fazer uma diferença drástica no desempenho. A mesma coisa... Mas menor igual entra em loop infinito, né? Se tu não mudar a terminação. Sim, o menor igual tem esse problema que tu poderias, assim, nesse caso aqui, ok, digamos, um platô dessa forma, ok, então poderia entrar num loop infinito, né, por ciclar sempre entre essas duas soluções, por exemplo, mas como um platô finito, com descidas na fronteira, depois de um certo número, com uma certa probabilidade, depois de, não sei, 1000 iterações, tu vai bater nessa solução aqui, depois encontrar um vizinho melhor e se fugiu do platô e nunca mais vai voltar, né? Então, nesse caso, ou talvez, mesmo se a solução seria assim, né? Então aqui está subindo, aqui não ajuda para minimização, mas aqui, então eu vou talvez caminhar aqui um pouquinho e depois melhorar. Mas tu tens razão, se o platô é assim, né?
Então, se o mínimo local e o mínimo local extenso, que seria um mínimo local de forma de platô, então, nesse caso, eu vou ciclar para sempre aqui, né? Porque não tem como fugir dessa coisa. Então, sim, eu preciso, se eu faço o menor igual, um certo limite de iterações de estagnação, por exemplo. Né? Então, eu faço 100 iterações, sem melhorar, eu vou desistir, por exemplo. Tem que cuidar disso. Mas, nevertheless, né, em muitas situações práticas, isso pode fazer uma grande diferença. Então, é interessante considerar isso. Aqui os detalhes importam. A mesma coisa, o último comentário aqui, é sobre isso que eu mencionei. Né? Os melhores vizinhos pode ter mais que um melhor vizinho, e normalmente uma boa estratégia não deixar isso para, digamos, mais ou menos detalhes da implementação. Ou seja, eu vou implementar um laço que vai analisar os vizinhos em alguma ordem, e depois eu vou encontrar um que é o melhor vizinho, o primeiro. E isso vai ficar o melhor vizinho. E o segundo, que tem o mesmo valor, vai ser desconsiderado. Aqui, se eu faço um laço de i igual 1 a n ou i igual n a 1, vai dar diferente. Porque uma vez eu pego sempre o primeiro melhor vizinho e outra vez eu sempre pego o último melhor vizinho. E isso é uma estratégia fixa, ela tem um bias, no sentido que ela sempre toma uma decisão em ordem de um detalhe de implementação que não está especificado no nível algorítmico. Então, é uma boa ideia, em geral, de, nessa estratégia de melhor, pelo menos, de selecionar um vizinho aleatório. Para remover esse bias. Então, o bias poderia introduzir simplesmente um problema na solução. Então, levar sistematicamente a soluções piores, por exemplo. Bom, acho que isso aqui que eu queria falar, acho que o conceito é razoavelmente simples. Obviamente tem muitas outras estratégias que eu poderia definir. Vamos olhar alguns exemplos. Aliás, eu não mencionei isso, a regra como chegar de uma solução para uma outra também se chama regra de pivoteamento, de vez em quando. Pivoting rule. Isso é mais útil diretamente no primeiro exemplo, aqui, método simplex, né? Porque o método simplex tem uma regra de pivoteamento explícita, isso se chama assim, né? Um pivô no sentido mais clássico também de pivotar em matrizes. Né? Então, o método simplex, nós já mencionamos isso. Acho que eu já mencionei o método simplex. O método simplex é uma busca local. Ela vai de uma solução de um vértice, um polítopo para um vértice vizinho. E é uma busca local monótona, de fato, porque o vizinho sempre melhora. Né? Caso só tem vizinhos que com um valor igual ou pior, ao minimizar, pelo menos, né? Então, no mínimo local, esse mínimo local é o mínimo global também. Então, o método simplex é uma busca local monótona e resolver programas lineares é um problema que dá para resolver com busca local. O ponto aqui, esse é um tópico que vai surgir de novo depois, para o método simplex, que então é uma busca local, nós não temos uma regra de pivoteamento conhecida e que garante uma complexidade polinomial. Mas nós sabemos que tem soluções polinomiais para a programação linear. Que é uma situação curiosa. Porque um algoritmo que resolve programação linear em tempo polinomial, então, encontra a solução ótima em tempo polinomial. Mas a solução ótima é mínimo local. Então, tem um algoritmo que em tempo polinomial vai encontrar o mínimo local. Porém, a busca local iterativa, a saber, o método simplex, não tem complexidade polinomial garantida. Pelo menos nós sabemos.
Isso dá uma sugestão que talvez a complexidade de encontrar o mínimo local e a complexidade de encontrar o mínimo local através de uma busca local poderia ser diferente. E, de fato, isso é o caso. Né? Nós vamos quantificar isso um pouquinho mais para frente ainda. Então, notem aqui, só para registrar, que isso talvez, como conceitualmente, é talvez inesperado ou não, encontrar o mínimo local e encontrar o mínimo local por iteração via uma vizinhança são dois problemas algorítmicos diferentes. Eles podem ter complexidade diferente também. O segundo exemplo aqui são árvores geradoras mínimas. Uma árvore geradora mínima você provavelmente conhece. Então, só para resumir numa frase, ok? Dado um grafo não direcionado com pesos, encontra uma árvore que conecta, então grafo conexo, uma árvore geradora, então uma árvore que contém todos os vértices e menor peso total. Tem N vértices, logo a árvore tem N-1 arestas, então a soma desses N-1 arestas tem mínimo sobre todas as árvores possíveis. Tem muitas árvores, que é o espaço de busca, né, para conectar com essa observação que eu fiz antes. Vocês podem ver quantas árvores tem no grafo completo, mas tem muitas árvores. Então o espaço de busca é muito grande, mas tem algoritmos polinomiais, por exemplo, Prim, Kruskal, Borovka, vários algoritmos conhecidos para que encontram árvores geradoras mínimas. Em baixo polinomial quer dizer n log n mais m, por exemplo. Então, digamos, menos que n ao quadrado. Então, isso é bem eficiente. Interessantemente, eu posso resolver o problema da árvore geradora mínima também por busca local. Os vizinhos são definidos assim. Né? Vai adicionar uma aresta. Isso vai formar um ciclo e depois remove outra aresta desse ciclo que se forma. Só isso. Né? Então, tem alguns vértices. E tem uma árvore nessas vértices aqui. Talvez assim. Sabe? Ok, uma árvore. E agora eu vou adicionar uma aresta qualquer. Neutralmente. Isso forma um ciclo. E depois eu vou remover a mesma aresta desse ciclo, obviamente dá a mesma coisa, mas eu poderia remover essa aresta, ou remover essa desse ciclo que se forma. E depois eu vou ter novamente uma árvore. Tem n-1 arestas e é acíclico. Então é uma árvore. E interessantemente, a árvore geradora é mínima. Aqui é a coisa central, a prova fica como um exercício. Se somente se não existe um melhor vizinho nessa vizinhança. Isso não é completamente óbvio. Não precisa uma prova, não precisa pensar uns 20 minutos talvez para enxergar isso. Né? Mas com essa afirmação verdadeira, né? A árvore geradora é mínima se e somente se não existe melhor vizinho nessa vizinhança, eu obviamente posso resolver o problema via busca local. Vai encontrar uma árvore qualquer, inicial, e depois analisar a vizinhança. Então, sistematicamente, colocar toda a possível aresta lá na árvore, remover desse ciclo resultante todos os demais e ver se o custo diminui e, caso sim, aceitar. Nesse caso, não faz diferença se faz o first ou best improvement, talvez no número de iterações, eventualmente, mas não para a cobertura, porque existe um vizinho melhor se somente se a área é mínima. Então, eu posso resolver, bem como o método Syntax também, enquanto eu faço o progresso, não tem problema. Eu vou encontrar o mínimo local e depois eu tenho a solução ótima. Então, isso mostra que uma busca local pode ser, de alguma forma, então, eu posso aplicar uma busca local também para resolver esse problema. Porém, isso, parte desse exemplo aqui, a busca local aqui, para resolver a árvore geradora mínima, dessa forma, não é eficiente. Então, ela é pior que os algoritmos conhecidos, Prim e Kruskal. E a razão é simples, eles tocam na mesma coisa que nós falamos antes. Prim, Kruskal
Borufka, outros algoritmos polinomiais, eles aproveitam fortemente a estrutura do problema. Então, eles foram feitos para esse problema. Enquanto essa busca local aproveita um pouquinho a estrutura do problema, o fato que uma árvore que adicionar uma resta forma um ciclo, etc., que eu posso remover outra resta do ciclo para obter novamente uma árvore, mas não tanto. E por isso tende a ser ineficiente. Isso também é uma coisa que é muito, muito importante manter na mente. Quando eu falei extrair a mais estrutura possível do problema, isso é importante. E exemplos como essas aqui reforçam isso. Simplesmente porque se existe um algoritmo direto para um problema, uma busca local, normalmente não é bom. Mesmo se resolve o problema de forma exata. Então, nós temos basicamente uma certa ironia na aplicação das técnicas, que é o seguinte, né? Então, problemas que eu sei resolver bem, eu tenho algoritmos eficientes, e os demais problemas NP-completos, muito difíceis, eu vou tentar resolver via heurísticas, que incluem buscas locais e outras coisas, que conhecidamente são os piores métodos para resolver um problema. Então, os problemas mais difíceis estou resolvendo com os métodos mais fracos. Ou seja, de novo, né, se eu consigo aproveitar a estrutura do problema de alguma forma, isso sempre tem preferência, basicamente. E só o resto que não consigo resolver, eu vou explorar através de heurísticas. Bom, aqui tem mais um problema, um exemplo OneMax, que acho que eu vou pular aqui, ou talvez só falar 10 segundos sobre isso. O OneMax é mais um problema de teste, não um problema real. É simplesmente um bitstring que está definido como solução ótima. Vocês podem pensar no string que é completamente de uns. E depois eu começo uma solução qualquer. E o número de uns nessa solução qualquer é o valor da função objetiva. Então, você tem n bits, então o melhor valor é n. E aqui, se eu vou trocar um 0 para um 1, a função objetiva é melhor para 1. Então, esse problema é trivial, e trivialmente eu consigo resolver de forma trivial, mas normalmente é dado como black box. Então, o string que é ótimo não é conhecido, e o valor da função objetiva é concordância com o string que está declarado como ótima, distância em número de bits diferentes. Né? Se eu quero minimizar, né? Então a concordância completa seria então 0. Se eu faço uma descida aleatória aqui, eu posso, então, aqui embaixo eu faço algumas análises probabilísticas como fazer isso. Né? Então, descida aleatória, a saber que precisa n ao quadrado no tempo total versus melhor vizinho. Né? Então, vizinho que melhora a função objetiva, que precisa somente n log n. Né? Então, aqui dá para ver também o efeito de diferentes estratégias. Né? Mas isso é mais um problema brinquedo, né? Para poder ver simples, né? O que acontece, e um problema teste também para, inclusive, algoritmos genéticos e outros. Né? Pode ser um problema simples e simples de analisar, teoricamente, também. Um problema menos simples de analisar, mas muito mais interessante, é o SAT, é uma estratégia similar ao SAT, então eu quero focar nesse problema aqui. Bom, então nós vamos olhar um problema não OneMax, que é um problema, como eu falei, de teste artificial, para brincar. Análise, nós vamos ver, né, então, como comentário antes de entrar nessa parte, análise de algoritmos heurísticos, em geral, é difícil, complicado, impossível, porque elas são grandes
com vários elementos, relativamente complicado e difícil fazer, então, demonstrar teoremas em cima disso, né? Por isso o pessoal usa OneSat, então, OneMax, sorry, e problemas extremamente simples e versões extremamente simples de algoritmos heurísticos para poder demonstrar alguma coisa. Na busca local, monótona, que é uma coisa simples ainda, nós vamos chegar nas buscas locais não monótonas, elas são mais simples e aqui tem mais teoria, mais resultados teóricos, né? Nós vamos aqui ver sobre SAT, um resultado famoso, e tem uma série de outros resultados que eu vou apresentar provavelmente depois ainda nessa aula. Mas a parte teórica vai ser um pouquinho mais forte aqui, praticamente na busca local, monótona, simples, que é melhor analisado, que muitas vezes dá uma abertura para uma análise um pouquinho melhor, e vocês vão ver ao longo da disciplina, na sequência das aulas, a parte teórica vai ficar mais e mais magro, e os teoremas mais leves, triviais ou óbvios, né? Enquanto a próxima observação, pelo menos o lema 2.1 que nós vamos viajar no momento, é completamente não óbvio. Pelo menos ao ver isso pela primeira vez. Então, o problema de SAT, nós já discutimos, né, satisfabilidade de fórmulas em forma normal conjuntiva, da lógica proposicional. O objetivo é maximizar o número de cláusulas satisfeitas. O problema de decisão correspondente ao SAT seria, então, todas as cláusulas podem ser satisfeitas, sim ou não. Normalmente, estou formulado no contexto de max-SAT. E no max-SAT eu posso aplicar buscas locais, obviamente, né? Então, a função objetiva, o número de cláusulas satisfeitas, eu pego uma variável, vou trocar true para false e false para true, e ver se isso é melhor, né? Então, isso seria uma vizinhança one flip, bem simples, pega uma variável, troca o valor de verdade, e depois olha se a função objetiva é melhor ou não, né? Se eu vou aplicar a nossa estratégia melhor vizinho, com exatamente essa função objetiva, o número de cláusulas satisfeitas, eu tenho um algoritmo que se chama GSAT. Diferente da nossa busca local monótona, simples, melhor vizinho, é somente que esse algoritmo GSAT também periodicamente vai reiniciar a busca. Então, recomeça a busca a partir de uma solução aleatória. Funciona assim, mas também, bem como nossa estratégia melhor vizinho, entre os melhores vizinhos, então, entre aquelas variáveis cujo flip, cujo troca de valor de verdade, aumenta o número de cláusulas satisfeitas por mais possível, vai selecionar uma variável aleatória. Então, isso é conhecido como GSAT, e tão tarde como 92, isso ainda foi uma estratégia estadística, mais ou menos, né? Então, publicável, basicamente, busca local melhor vizinho com reinícios. Tem mais nesse artigo, mas então, só uma estratégia razoavelmente simples. Uma estratégia muito melhor, mas ordens de grandeza melhor, é a WalkSat. O WalkSat faz o seguinte: o WalkSat pega uma cláusula, o WalkSat básico, que eu vou apresentar, de fato, aqui tem uma parêntese ainda, vai pegar uma cláusula que não é satisfeita. Então, vamos fazer assim, né? Ilustrar isso um pouquinho. Se eu pego o max 3 SAT, então, no max 3 SAT, então, cada cláusula tem 3 variáveis, e talvez uma cláusula é x1 ou x2 ou x3, né? O fato da cláusula não ser satisfeita, ou poderia ser com negações, né? Não sei, x4 ou não, x5 ou x6. Né? O fato dessa cláusula aqui, então cláusula 1, tem um valor falso, quer dizer que tanto x1, x2 e x3 tem valor falso. Né? Então todos os literais da cláusula ficam falsos, e aqui também o C2, então todos os literais ficam falsos, ou seja, x4 é falso, x5 é verdadeiro, x6 é falso. Então eu posso pegar uma dessas variáveis, tá? Ou um dos literais, inverter, né?
Na primeira cláusula, x1, x2, x3, inverter de falso para verdadeiro. No C2, então, você está ou x4 verdadeiro, x5 falso, x6 verdadeiro. Se eu faço isso, aquela cláusula que é falsa, obviamente vai ser verdadeira. Então, eu fiz progresso na questão do problema de decisão, né? Se todas as cláusulas podem ser satisfeitas ou não. Se todas as cláusulas são satisfatíveis, né, simultaneamente, então uma das cláusulas atualmente falsas, né, essa C1 ou C2, por exemplo, tem que ser verdadeira. Então é legítimo como estratégia, né? Então o Voxat é só isso, uma mudança da estratégia, um pouquinho, com a ideia de não trocar variáveis, digamos, qualquer variável, basicamente observar somente a função objetiva, aproveita um pouquinho a estrutura do problema, né? Empiricamente, o Voxat é muito, muito melhor que o GSAT, e talvez nós vamos ver isso ainda empiricamente, né? O Voxat proposto propriamente na literatura em 94 faz uma coisa um pouquinho melhor ainda. Não somente pega uma cláusula não satisfeita, mas dentro das variáveis dessa cláusula pega uma variável que não quebra nenhuma outra cláusula, né? Porque por selecionar x1 aqui e fazer a transição de falso para verdadeiro, poderia ser que outras cláusulas que atualmente são verdadeiras fiquem falsas, né? Então, o Voxat, com proposta na literatura, tenta evitar isso, pode selecionar somente essas variáveis, caso não tenha uma que quebra menos outras cláusulas possíveis, e de vez em quando vai pegar uma variável aleatória também, com uma certa probabilidade ainda, que também tem nessa estratégia. O Voxat também vai recomeçar periodicamente a busca. É só isso. Tem indícios teóricos, mais ou menos, que o Voxat é uma melhor estratégia para o problema do 2-SAT. Isso já foi conhecido, então, o Max 2-SAT. Isso já foi conhecido que aqui uma estratégia do tipo Voxat consegue resolver o problema. Nós já mencionamos o 2-SAT, tem outras soluções, polinomiais também, né? Esse problema é simples de fato, o 2-SAT, tem que dizer, é simples de resolver. Então, essa estratégia já foi analisada na literatura antes e se mostrou eficiente para 2-SAT. Aí, em 99, o Schöning conseguiu demonstrar um lema sobre o número de passos esperados se eu faço essa estratégia Voxat, que vai fundamentar teoricamente um pouquinho porque essa estratégia é bom, né? Então, o que o Schöning conseguiu demonstrar é que se tem algum problema em KCNF, então com forma normal conjuntiva com N, com K literais por cláusula, e a fórmula é satisfatível, né? O lema pressupõe isso. Então, o Voxat, com um certo período fixo de 3n, precisa esperadamente isso aqui, né? N na 3 meios, vezes 2k menos 1 sobre k na n passos, para encontrar uma atribuição que satisfaz. Ou seja, caso a fórmula é satisfatível, vai encontrar depois desse tempo. Caso não é satisfatível, o lema não fala nada, mas não vai conseguir encontrar, né? Então, esse tempo é esperado para chegar lá. A coisa interessante é que aqui, então, vamos colocar isso aqui do lado, então, n é 1.5 em parte polinomial. Isso seria perfeito. Resolver P igual a P, então o problema tem que ser no resto. E aqui, de fato, tem 2k menos 1 sobre k na n, né? Então, aqui o n está na expoente. Então, isso parte é exponencial. Para k igual a 2, para k igual a 3, né? K igual a 2 não seria um pouquinho menos interessante. Eu tenho, então, 4 terços
na N. N na 3 meios, 4 terços na N. Então, isso é, de grosso modo quer dizer, nessa notação, 4 terços na N. O asterisco N, o asterisco só quer dizer que desconsidera termos que são logaritmicamente menores. Então, 4 terços na N, obviamente, domina, porque cresce muito mais rapidamente que N na 3 meios, que é um termo polinomial. Então, isso basicamente, de forma bem grossa, 1.33 na N. Para resolver o traçado. Então, isso não é um resultado ruim, porque qual a complexidade de uma busca exaustiva do traçado? Alguém? Dois na N? 2 na N, né? É só testar todas as combinações possíveis. A variável 1 pode ser verdadeiro ou falso, a 2 pode ser verdadeiro ou falso, a 3 pode ser verdadeiro ou falso, então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 na N. Então 2 na N seria o laço simples, né? Ou a busca simples. Então aqui, it's not bad, né? 1.33 na N. Poderia ser melhor, e de fato dá para fazer melhor ainda. Então tem algoritmos exponenciais melhores para resolver isso. Mas para uma busca local, que seleciona uma cláusula não satisfeita e troca uma variável aleatória, isso que o Schöning analisou no worksat original. Por isso eu estou usando essa forma mais simples do worksat. E isso que o Schöning também analisou, porque é mais homogêneo. Né? Já consegue um tempo esperado 1.33 na N. Então isso não é ruim. Para K maior, então, por exemplo, K igual a 4, né? Vocês têm aqui 6 quartos ou 2, isso é verdade, assim, 3 meios, né? Então aqui já fica pior, então isso é mais ou menos 1.59, né? Então para K para infinito isso vai se aproximar a 2, dá para ver aqui, K menos 1 sobre K vai se aproximar a 1, e aqui tem o 2, né? Na base. Então, para Ks maiores, isso não fica muito melhor. Então, isso é basicamente o melhor caso possível, K igual a 3. Okay. A prova eu não queria demonstrar. Então, das partes que eu vou ganhar um pouquinho de velocidade aqui, porque ela é longa e tem vários detalhes técnicos. Mas eu queria dar uma ideia como o Schöning abordou esse problema e depois pular a parte técnica completamente. Né? A ideia da prova, fundamentalmente, é que eu posso definir basicamente o seguinte, né? Então, supondo que a solução ótima que existe, né, que satisfaz, é algum bit string. De novo, né? Isso é similar ao OneMax, de fato. Né? Qualquer solução atual tem uma certa distância aqui em bits. Né? O primeiro e o segundo talvez igual, mas então o resto poderia ser diferente. Então tem uma distância, um número de bits aqui, a distância Hamming dessas duas soluções. E agora eu posso quantificar o seguinte, né? Eu posso quantificar para uma solução dada da distância, eixo de distâncias, tem distância 10, talvez, para a solução ótima. Então, a distância 0 aqui seria a solução ótima. E aqui é a solução atual. Eu não preciso essa coisa. Isso aqui. Se eu vou trocar um bit, poderia ser que eu vou me afastar, e agora a distância é 11. Ou poderia ser que eu vou me aproximar à solução ótima. E a distância agora é 9. Então, eu poderia tentar quantificar isso de alguma forma. Eu formo classes de soluções de distância 11, 10, 9, 8, 0.
E entre essas classes tem certas probabilidades de transição, né? Então, com uma certa probabilidade, eu vou me aproximar da solução ótima. Aqui eu posso colocar alguma probabilidade P. Com uma certa outra probabilidade, que é o resto, basicamente, porque eu sempre vou tocar um bit, então eu vou me afastar. Isso funciona para... Então, isso eu poderia chamar talvez P10. Eu não me lembro qual a notação que eu usei lá. Essa mesma coisa vale, obviamente, se tem na distância 9, então tem uma certa probabilidade P9, talvez, me aproximar da solução ótima, então 1 menos P9 para me afastar, etc. Né? Então eu posso ver o que acontece nessa busca local como fosse um sistema de transição entre n mais 1 classes de soluções, aquelas com distância 0, 1, 2 até n, né? Complemento da solução ótima. Por isso n mais 1 classes com probabilidade de transição. Daria para continuar na mesma classe se tu mudar um bit e não mudar nenhuma veracidade de cláusula? Ou esse número não é o número de cláusulas satisfeitas? Não, essa distância é o número de bits diferentes da solução ótima. Mas pode ter várias soluções ótimas, não? Uma solução ótima fixa. Então, tu vai Ah, tá. assumir que existe uma solução ótima e vai pegar uma dessas soluções ótimas e fixar. E tu pode sempre renomear. Então, uma variável x1 pode ser renomeada para não x1. Né? Então, tu pode trocar. Então, sem perder a generalidade, eu posso dizer que a solução ótima, para fins teóricos, pelo menos, a solução ótima é tudo zero, por exemplo. Né? Então, Entendi. a distância seria no número de bits igual a 1. Né? Para análise teórica seria igual. Né? Na prática, obviamente, não posso fazer isso. Eu não posso fazer essa normalização sem conhecer a solução ótima. Eu não posso dizer que a solução ótima é sempre tudo zero. Né? Isso seria fácil de resolver. Né? Então, aquela solução ótima é desconhecida. Mas depois de saber, eu poderia renomear as variáveis para trocar um x para um não x. Então, trocar a semântica da variável e normalizar de forma que tenha uma solução zero. Né? Então, tu pode ver isso como distância Hamming, número de bits diferentes. Né? Isso não está preocupado com o número de cláusulas satisfeitas. Mas nessas probabilidades de transição, isso que a prova faz. Ela vai ter que quantificar a probabilidade de transição. Isso depende da estratégia de selecionar uma variável. Eu posso fazer isso de forma mais ou menos inteligente. E essa estratégia de selecionar uma cláusula não satisfeita e trocar, dá para analisar dessa forma. Então, de fato, essas probabilidades aqui dá para quantificar dessa forma aqui. Então, fundamentalmente, aqui entra a parte técnica, já que eu não queria analisar, mas fundamentalmente a probabilidade de chegar em X passos na solução ótima, dado uma distância inicial D, né? Então eu poderia ir diretamente para a solução, ou eu posso me afastar uma vez e depois ir para lá, ou eu posso afastar duas vezes e depois ir para lá, etc. Né? Sobre todas as sequências possíveis. Né? E sobre todas as intercalações dessas sequências. Né? Então, tem uma solução direta que vai diretamente para a solução ótima, uma que se afasta uma vez e então D mais uma vez se aproxima com esse afastamento intercalado em algum momento, etc. Se eu vou considerar todas essas sequências, tem certas probabilidades, e depois eu posso dar um limite, assim, um lower bound para essa probabilidade de chegar lá. Isso depende do tipo de transição. Essas probabilidades aqui dependem da estratégia, basicamente. A segunda observação de alto nível que eu queria fazer é que isso justifica os reinícios. Eu estou numa certa distância da solução ótima, eu difundir um pouquinho, eu posso me afastar, eu posso me aproximar, afastar, aproximar, etc. Né? Depois de um certo ponto, né, a probabilidade de chegar da solução atual para a solução ótima é tão baixo que
não vale mais a pena continuar a busca. E aqui, uma solução aleatória tem uma certa chance de ficar mais perto da solução ótima que a minha solução atual. Isso dá uma justificativa teórica, basicamente, que um reinício, então, de vez em quando resetar a busca e começar com uma solução aleatória, poderia fazer sentido. E a terceira, última coisa, talvez aqui, é simplesmente a observação básica também, que o que mais perto eu fico da solução ótima, o que menor é a probabilidade de acertar. Né? Então, tem uma tendência que se eu estou no complemento, então aqui na parte direita da solução, né? Qualquer movimento vai melhorar. Se eu estou na classe de distância 1, então só uma variável diferente da solução ótima, a probabilidade de acertar isso aqui é baixa. Mas nesse caso seria pelo menos 1 sobre K ainda. Isso vem simplesmente do fato que uma cláusula não é satisfeita e alguma dessas variáveis dessa cláusula ou desses literais dessa cláusula tem que ser satisfeita. Então, se eu vou selecionar um literal aleatoriamente e trocar o sentido da variável correspondente, eu tenho pelo menos uma chance de 1 sobre K de chegar na solução ótima. E aqui, então, nessa análise, de fato, entra o K, fundamentalmente. Então, o fato de selecionar uma cláusula e lá dentro uma variável aleatória me dá pelo menos sempre a chance de 1 sobre K fazer a coisa correta. Então, se eu tenho uma sequência de 1 sobre K, de sorte, né? Um terço, mais um terço, mais um terço, mais um terço, mais um terço, eu consigo ir diretamente de uma solução aleatória para a solução ótima. Isso é a lógica de alto nível da prova do Schöning aqui. Bom, se você tem interesse, vocês podem ler, eu poderia responder dúvidas, mas basicamente só explicando isso de alto nível também. Toda coisa interessante na prova acontece, interessante do ponto de vista das heurísticas, acontece do início da prova até esse ponto aqui, basicamente. Aqui nós temos a estimativa da probabilidade de conseguir isso. E daqui para baixo, então aqui tem uma maximização sobre certas quantidades aqui, que são as probabilidades de transição, sobre todas as sequências possíveis, né? E todo o resto aqui é basicamente um trabalho técnico para poder estimar um limitante inferior para essa quantidade que tem aqui, fundamentalmente. É aqui esse trabalho que não queria fazer agora. Então, voltando, né? Resumindo a estratégia Schöning, busca local simples, mas com uma ideia interessante. Seleciona uma cláusula não satisfeita, troca uma variável aleatória. Então, não troca qualquer variável. Isso dá garantias razoavelmente mais fortes que uma busca simples. E na prática também, né, tem que complementar isso, uma garantia teórica, porque esse caso dá para analisar. Na prática, essa estratégia também se mostra bem efetiva. Então, isso é relativamente perto do estado de arte. Okay? Uma estratégia desse tipo. Fazer um pouquinho melhor, sempre tem depois acrescentar mais regrinhas e outras coisas, né? Mas isso seria uma estratégia razoavelmente bom e o núcleo, basicamente, de muitos resolvedores SAT. Que resolvem de forma heurística. Bom, então isso SAT. Isso dá basicamente fundamentação para outro princípio do projeto, reinícios, né? Então, considerar reinícios frequentes podem ficar mais efetivos caso a probabilidade de atingir a qualidade desejada é baixa, né? Ou seja, né, eu vou caminhar no espaço de busca, eu posso me aproximar ou afastar da solução,
Então, a partir de um certo ponto, talvez eu fico tão distante da solução ótima que faz sentido reiniciar. Isso é uma coisa, isso vai voltar depois, no parte empírico também. Isso dá para isso se manifesta numa certa estagnação da busca. Então, isso até um certo ponto dá para quantificar empiricamente e depois decidir empiricamente também quanto um ponto certo para reiniciar a busca. E tem que dizer em paralelo também, empiricamente ou na prática, de fato é assim, um reinício também pode ter um custo alto, simplesmente porque a qualidade de uma solução aleatória, se faz um reinício com uma solução aleatória, pode ser relativamente baixo, então é preciso um tempo para recuperar chegar a uma qualidade boa. Então, esse ponto, eu tenho que acertar o ponto, basicamente, né? De fazer reinícios. Mas uma estratégia de reinício, então, isso é uma tática básica também, vamos na caixinha de ferramentas, né, de um projeto de heurísticas, né? Eu poderia ver, detectar uma estagnação e depois reiniciar a busca. Bom, eu vou continuar com alguns resultados teóricos que também queria principalmente discutir de alto nível que tem, né? Eu já mencionei que buscas locais, praticamente buscas locais simples, são mais simples de analisar, por isso tem mais resultados teóricos. Então, para nossa busca local 2OPT, que é a vizinhança 2 exchange com melhor vizinho. Então, sempre tocar para melhor. Então, a versão monótona da 2 exchange. Esse de fato é aqui, né? A estratégia como uma descida aleatória na vizinhança 2 exchange, mas o ponto é descida, né? Então eu só aceito vizinhos melhores, isso que eu vou chamar 2OPT. Né? Então vizinhança 2 exchange, somente vizinhos melhores fica o 2OPT, isso vai terminar no mínimo local, depois de um número finito de passos. Essa vizinhança está razoavelmente bem analisada na literatura. Então, aqui nós vamos ver dois teoremas aqui sobre isso. Primeiramente, isso é 99 também, exatamente, foi um bom ano para tanto SAT quanto o problema caixeiro viajante. Então, o primeiro teorema simplesmente dá um limite para a qualidade do KOPT. Né? Então, aqui, o que eu chamo aqui o KOPTX, simplesmente a qualidade da solução do KOPT, para um K arbitrário. E o que eu chamo aqui OPTX é a solução ótima do problema do caixeiro viajante, nesse caso. O teorema de fato está razoavelmente abrangente, que está dizendo que a qualidade de aproximação de uma busca local KOPT, ou seja, a qualidade que eu vou obter dividido pela qualidade da solução ótima, é maior que qualquer alfa, caso a alfa é pelo menos 1 sobre n, que é uma restrição extremamente baixa. Então, em outras palavras, mesmo com então, o 2OPT, poderia ficar até um fator 2 pior que a solução ótima. Ou 3, ou 4, ou 5, ou não sei o que. Dá para construir uma família de exemplos onde 2OPT é arbitrariamente pior que a solução ótima. Então, isso é um resultado um pouquinho assim pessimista, né? Porque para qualquer alfa mais que 1 sobre n, pelo menos eu posso construir essa instância. E a mesma coisa, infelizmente, vale também para 3OPT,
que é mais forte, né? Que inclui 2 OPT, 4 OPT, 5 OPT, e assim vai. Para cada K OPT fixo, com K fixo, tem como construir instâncias que ficam piores. Para poder fazer isso, obviamente, se eu faço um N OPT numa instância com N cidades, eu consigo a solução ótima. Isso seria remover todos os restos e reconectar de outras formas. Né? Por isso tem aqui uma pequena condição, né? Que é número de cidades mais que 2K mais 8. Né? Mas basicamente eu vou considerar K fixo e instâncias N crescentes, arbitrariamente grandes. E aqui sempre tem como construir exemplos onde o KBT é arbitrariamente ruim. Então, isso dá um limite fundamental para esse tipo de busca local. Professor, eu não entendi muito bem aí, por causa que o A, 1 sobre N teria uma solução melhor que o OPT, né? O K, OPT. Porque 1 sobre N faria em cima ser menor do que embaixo. Não, isso vem somente da construção. Né? Ou talvez eu não entendi a pergunta, mas se N é igual a 1000, né? Então, em termos do teorema, se N é igual a 1000, tu tens 1000 cidades. Né? Então, para alfa que é mais que 1 sobre 1000, o teorema está dizendo que eu consigo construir uma instância que eu sou pelo menos 1 sobre 1000 melhor. Né? 1 sobre 1000 pior, né? que é a solução ótima. Mas também para alfas maiores. Né? Mas 1 sobre 1000 faria ser 1000 vezes melhor que a solução ótima, não pior. Eu falei o sentido errado aqui. É que é um problema de minimização, né? Então 1 sobre 1000 faria ser em cima, ser muito menor. Sim. Bom, isso não faria sentido escolher um alfa que seria 1 sobre 1000, por exemplo. Né? Mas isso vale, né, aqui para todo alfa que é mais que 1 sobre n. Então, nesse caso, nesse exemplo, 1 sobre 1000. Né? Ok, isso não é muito interessante dizer que KOPT, por exemplo, então, tem uma instância X onde 2 OPT é mais que 1 sobre 1000, né? Porque é sempre X, maior ou igual a 1, né? isso não faria muito sentido, porque é sempre maior ou igual que 1, exatamente. Né? O KOPT não pode ser melhor que a solução ótima, então é sempre maior. Então, essa coisa é trivialmente, essa razão aqui é trivialmente maior ou igual que 1. Né? Então, esse alfa aqui, isso só dá um limite que vem pela construção aqui embaixo, né? Que funcionaria para todo alfa aqui. Mas isso, de fato, não é o caso interessante do teorema. Não seria para todo alfa menor que N, ou alguma coisa assim? É que senão para mim ainda não faz sentido. Acho que não. Para todo alfa mais que 1 sobre n. Então tu poderia usar um alfa 1 bilhão, por aquele caso onde N é igual a 1000, Sim. e tu consegue um caso onde é 1 bilhão de vezes pior. Sim. Isso é o ponto do teorema. Por isso tem seria muito surpresa se me enganei nesse ponto aqui. O ponto do teorema é que o alfa pode ser arbitrariamente grande. Okay? Então, a ideia é a seguinte: 2 OPT, uma busca local boa, de fato. Eu acho que eu falei que em ciências euclidianas, empiricamente, tu consegue... bom, eu não sei se eu consigo fazer isso aqui. Então, aqui é a nossa instância de 200 cidades, acho que sim, né? Não, 50 não, então 200 cidades, ok? Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. 200 cidades, run, ok? Essa instância tem uma solução ótima, é 38.898. Okay. Então, eu vou pegar a mesma instância e ver se eu consigo... se tem 2 OPT aqui. K
cutting planes enters matches trees map router TSP move aqui tem uma não bom, acho que nem tem, enfim, eu explicar isso assim, sem demonstrar. Então, o 2-OPT em instâncias euclidianas é bom, né? Consegue uns 3% da otimidade, 3, 4, 5% da otimidade. Em instâncias aleatórias, com instâncias aleatórias não é tão bom, mas é um fator 100, 150%, então um fator 2, talvez, em cima da coisa. Né? Então, isso parece empiricamente bem interessante, bem efetivo, 3-OPT mais ainda, né, que fica 2% talvez da otimidade em instâncias aleatórias, menos que o 2-OPT, mas também mais, digamos, um fator 2. Né? Mas o ponto do teorema de Chandra aqui é que tu pode definir um alfa arbitrariamente ruim, 1 milhão mesmo, para essa instância com 1000 cidades. Eu posso te dar um exemplo em que 2-OPT e também o 3, 4, 5, 6-OPT é um fator 1000 ou 1 milhão, se tu quiser, pior que a solução ótima. Então, mesmo que pareça empiricamente interessante, demonstravelmente pode ser arbitrariamente ruim. O 2-OPT. O 3-OPT. Então, o fato que o alfa não tem limite superior é importante aqui nesse teorema. E o limite inferior, de fato, é só... se tu fala o teorema, tem que falar tudo, porque isso é uma condição da construção, mas isso realmente, né, porque essa coisa é maior igual que 1, isso não é super importante. Mas, então, tu me dá uma alfa, e diz, será que o 2-OPT, pelo menos, sempre consegue uma solução dentro de um fator 1000 da otimidade? E a resposta é não. Sempre tem pelo menos um fator alfa, para um alfa arbitrariamente ruim, e a resposta é, infelizmente, não. Eu posso construir instâncias, talvez eles são maiores um pouquinho, né? Mas eu sempre posso construir instâncias onde 2-OPT, ou 3-OPT, ou 4-OPT é arbitrariamente ruim. Esse é o problema aqui, né? Então, esse é um teorema razoavelmente pessimista sobre isso. O que acontece é que vai ter um mínimo local muito grande, assim? Não diretamente. O que acontece de forma grossa, aqui é a construção detalhada, que cria polar, basicamente, mas aqui no cantinho dá para ver isso mais ou menos. Tem uma construção que, fundamentalmente, tem duas soluções. Uma solução, isso não dá para ver perfeitamente. Uma solução é essa aqui, completa, okay? Que contém, e aqui em termos de distâncias, aqui, que contém todos distâncias 1. Todas distâncias 1 sobre n na alfa, e uma 1. E tem uma outra solução, que é a solução vermelha, que só tem todas as distâncias 1 sobre n na alfa. Então, eles têm exatamente esse gap de um alfa, é feito assim, né? Que tem distâncias extremamente curtas, com uma solução que só usa essas distâncias extremamente curtas, e tem uma outra solução que só usa distâncias extremamente curtas, em n-1 das arestas, e uma vez tem que comer, basicamente, essa aresta de distância 1. E aqui fica esse fator alfa pior. E o ponto da construção é que o número de arestas diferentes dessas duas soluções é mais que K. Então, o KOPT não consegue fazer a transição de uma solução para outra. E ambas soluções são mínimos locais. Aquela que só usa 1 sobre n alfa é mínimo local porque é a solução ótima. E a outra, isso é a arte da construção, é o mínimo local também. Então, dessa outra, que basicamente, né, deixa eu desfazer isso aqui, se eu consigo. Aqui dá para ver que ela está usando
todas as arestas curtas também, exceto essa aqui, que custa 1. Mas eu vou usar isso também, então eu tenho n menos 1 vezes 1 sobre n alfa mais 1. Essa solução é possível também. Essa solução, isso de fato é a ideia central da prova, essa solução é o mínimo local também para KOPT, porque dessa solução, que pega então a fronteira basicamente, não tem como remover K arestas e reconectar de outra forma para melhorar. Mas como isso já é n-1, 1 sobre n alfa mais 1, o único jeito de melhorar seria ter n vezes 1 sobre n alfa. 1 sobre n alfa, sorry. N vezes a distância 1 sobre... o que eu fiz aqui? Bom, enfim, corrigir os dois aqui. N menos... Antigamente tinha n vezes 1 vezes 1 sobre n alfa, e agora eu queria n vezes 1 sobre n alfa. É o único jeito de melhorar essa solução, porque só tem essas distâncias aqui. Esse Kn é simplesmente como a resta não existe, e depois tem 1 sobre n alfa ou 1. Então, isso é mais ou menos a ideia alto nível. A construção, dessa forma aqui, é feito que tem 2 mínimos locais para KOPT, com uma distância em número de arestas mais que K. Então, se eu estou no mínimo local 1 aqui, o único jeito de melhorar seria pular para mínimo local 2, mas não tem como, porque a diferença é mais que K arestas. Isso funciona, a construção funciona para qualquer K. Eu não sei se isso seria a minha resposta para a tua dúvida. Acho que Ivana perguntou. Entendi. Isso aqui. Então, num certo sentido, sim. Né? Eu acho que a tua sugestão foi que o gap é grande. Né? Isso também. Né? Dá para ver que o gap é aqui, 1 sobre aqui entra alfa nos custos, né? Versus esse 1 aqui. E a outra questão é porque se trata de uma busca local, tem que demonstrar, mesmo um gap grande, né? Poderia fazer progresso, né? Na busca local. Eu posso pular arbitrariamente. Então, eu tenho que demonstrar, para demonstrar que uma busca local está ruim, e tem que demonstrar que existe um mínimo local da busca, que ela sempre pode cair, poderia ser a solução inicial, que é mais um fator X da solução ótima. E aqui eu vou mostrar que ela é X ruim. Ou nesse caso, alfa, né? Para mostrar que alfa bad, eu vou demonstrar que existe um mínimo local que é mais que um fator alfa da solução ótima. E aqui eu mostrei que poderia acontecer que essa busca local termina no mínimo local dessas, que mais que um fator alfa da solução ótima, então eu demonstrei que nunca consegue mais que isso. Okay. Bom, para terminar, agora, eu não queria terminar numa notícia ruim. Então, no caso geral, então eu vou resumir essa última frase, talvez eu dar um pouquinho de intuição sobre isso na aula que vem. No caso geral, KOPT, mesmo que pareça bom experimentalmente, pode ser arbitrariamente ruim. Porém, tem uma coisa que nos faz um pouquinho mais feliz, mas não muito, não tanto. No caso métrico, ou seja, por exemplo, distâncias euclidianas, desigualdade triangular é satisfeita, o 2-OPT não é mais que um fator 4 raiz de n da otimidade. Isso seria a mensagem boa, e, que eu vou discutir na quarta. Então, ok. Então, o caso métrico parece muito mais simples, e de fato é, em muitas diferentes perspectivas. Né? Então, na quarta eu vou tentar dar um pouquinho de intuição sobre isso aqui, mas fica como notícia boa, não boa demais, mas então é um fator 4 raiz de n da otimidade. Então, para 10 mil cidades, eu fico um fator 400 garantidamente da otimidade. Por isso, uma notícia boa, mas não tão bom. Ok? Então, mais sobre isso aqui e mais sobre limites do problema do caixeiro viajante em geral, então, na quarta. Good night.
and good luck.